Graça e paz para todos, boa noite. Eu contraí uma virose anteontem, aí usei os xaropinho caseiro, um montão de coisa, na expectativa de que poderia estar melhor um pouco hoje. Hoje pela manhã acordei ainda um pouco debilitado, orei, segui buscando a Deus, com a carga, com a responsabilidade das reuniões à noite, e percebi que não evoluiu muito. Mas eu não sou daqueles que retrocedem na batalha, sou daqueles que perseveram. Então eu creio que Papai do Céu vai nos sustentar, vai nos conduzir, e a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita, virá sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Bom, queridos, nós estamos vivendo um momento muito delicado em nossa nação, todos sabem disso. Eu sei que é um quadro que tem gerado insegurança, tem gerado conflitos, e tem gerado insegurança para muitas pessoas. E eu creio que nós, mediante tudo isso, nós devemos nos posicionar, devemos fazer valer nossa dupla cidadania, que é a cidadania da terra e a nossa cidadania celestial. Então, mediante todo esse quadro que a gente está vivendo na nação brasileira, eu não sei se você sabe, mas nós temos dupla cidadania. Você sabia disso? Sabia? Quantos são nascidos de novo aqui em Cristo Jesus? Nós temos dupla cidadania. Temos a terrena, está aí na identidade, cidadão brasileiro. Não sei se tem alguém de outras nações aí. E nós temos a cidadania celestial. Então, nesse momento, nós temos que fazer valer as duas, a cidadania terrena e a celestial. Mas sobre esse tema, dupla cidadania, nós vamos conversar um pouco sobre isso na próxima quinta-feira, se Deus quiser, 19h30, anota aí na tua agenda, quinta-feira agora, nós vamos bater um papo bíblico forte sobre dupla cidadania. Então você anota aí, quinta-feira, 19h30, e nessa ocasião eu quero lançar um desafio também, um desafio que eu tenho certeza que vai cooperar para que a gente viva um tempo melhor na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Mas hoje eu quero falar sobre a supremacia, não só sobre a supremacia, mas sobre a imutabilidade do reino de Deus. Quero falar sobre o reino eterno, sobre a supremacia desse reino. Quero falar sobre um reino que é imutável. Entra a geração, passa a geração, entra a geração, mudam as culturas, e esse reino segue inabalável. Um reino poderoso, um reino eterno. E é baseado no Salmo 46, que é um alento para esse tempo presente e para o tempo futuro. Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia aí, Salmo 46, do verso 1 ao verso 11. Quantos já abriram aí, diz amém? Quantos já ligaram a Bíblia, já abriram a Bíblia? São tantas versões. Então, Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que a palavra do Senhor tenha livre curso no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. E tem teu amém aí? Amém. Bom, queridos, esse salmo é um salmo dos filhos de Corá, que possui verdades, muitas verdades e verdades aplicáveis, especialmente para tempos difíceis, tempo como esse que nós estamos vivendo. E o verso 1 começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha que expressão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o que significa que o Senhor, o nosso Senhor, é o nosso abrigo seguro. E o texto não só faz essa afirmação tão gostosa, tão importante para o tempo presente, mas o texto também diz que Ele é socorro, e é socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é um socorro confiável, o Senhor é um socorro nas calamidades, nos momentos que nós passamos, seja no presente, seja no futuro. O Senhor, Ele é o nosso socorro, não apenas o socorro, mas Ele é um socorro confiável. Nós podemos confiar. De repente, num momento difícil, talvez do naufrágio, você pode pegar uma boia, de repente pode estar com algum problema, algum defeito, aquilo pode não garantir o teu socorro, mas o texto aqui, que se refere ao Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, Ele diz que Ele é um socorro confiável agora, e é um socorro confiável no porvir, porque Ele não muda, Ele é Senhor, Ele não muda, muda os tempos, mudam as gerações, mas Ele segue sendo Deus. O verso 2 diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Portanto não temeremos. Portanto, ou por isso, não temeremos. Nós não devemos nos preocupar com o que o futuro nos reserva. Não temos que nos preocupar com o futuro. Não temos que temer com o que vem pela frente. E o texto é mais contundente quando ele diz: ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Nós sabemos que quando os montes são abalados no seio dos mares, a gente sabe o que acontece, né? Quando tem aquele terremoto no fundo dos mares, quando os montes se abalam, é o que provoca os tsunamis e os maremotos. Então ele está dizendo o seguinte: ainda que os montes se abalem no fundo dos mares, ainda que venham os terremotos, os maremotos, ainda que venham os tsunamis, o texto diz que nós não devemos temer. E ele segue dizendo: ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que haja esse rebuliço nas águas, ainda que venham as ressacas no mar da vida, e que vem mesmo. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas fiquem tranquilos, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ainda que as águas tumultuem, espumejem, o texto diz que nós devemos confiar no Senhor. E o texto diz que nós temos a garantia de um rio que será para nós um refrigério, mesmo que estejamos num ambiente hostil, mesmo que estejamos num ambiente furioso, de fúria, o texto diz que há um rio. Está aqui no verso 4, o texto diz: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós temos garantia de um rio, ainda que estejamos vivendo as piores adversidades, o texto está dizendo que há um rio. Ele diz que esse rio é um rio que flui na cidade de Deus. Um texto diz que esse rio é para aqueles que estão na morada do Altíssimo. Então, quem está na cidade de Deus, quem é morada do Altíssimo, tem uma promessa, tem uma garantia.
uma garantia que, ainda que a gente esteja passando pelos piores momentos da nossa vida, há um rio de provisão, há um rio de refrigério, há um rio que vem sobre a nossa vida. O verso 5, ele diz que Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. O texto diz que Deus a ajudará desde a antemanhã. Que expressão é essa? Desde a antemanhã. O texto está dizendo que Deus vai estabelecer a tua ajuda desde o clarear do dia. Quando o dia começa a dar os seus primeiros sinais, o texto está dizendo que Deus vai ajudar essa cidade. E o verso 6 segue dizendo: bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Que supremacia do reino de Deus, que poder, que supremacia desse reino. Ele está dizendo: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Bem-aventurado são aqueles que vivem essa teocracia. Não estou falando, não é democracia. Bem-aventurados são aqueles que vivem e que entenderam a teocracia, o governo de Jesus Cristo sobre a sua vida, o Theo, Deus, o Kratos, governo. Bem-aventurados são aqueles que entenderam a supremacia desse reino, e que se submeteram a esse reino, e que são conduzidos pelas leis desse reino, que são súditos desse reino, porque é um reino poderoso, porque é um reino tremendo. O texto diz que bramam as nações, os demais reinos se abalam, ouve-se a sua voz e a terra se dissolve. Atualmente, no Brasil e no mundo, há muitas conspirações contra as leis de Deus, muitas conspirações, muitas leis, defendidas por muitos políticos, e alguns desses políticos estão concorrendo aí à eleição desse ano, mas são muitas leis, muitas conspirações contra a vontade de Deus. Eu estou estudando aquele PNDH3, comecei a ler porque são tantas coisas, tanta treva, tanta conspiração, que às vezes passa até batido. Então a gente tem que estar ligado, tem que pedir a Deus discernimento, pedir ao Espírito Santo que nos guie a toda a verdade. E eu comecei a ler esse PNDH3, isso tem me gerado muita perplexidade acerca das propostas que estão contidas ali. E o que é muito preocupante é que nós temos grupos de políticos de nosso país que estão empenhados para colocar o que está contido nesse plano em prática, e parte do que está ali já virou lei. E eu, começando a ler aquilo, eu fiquei muito perplexo, agitado no meu espírito, porque são atentados contra Deus, atentados contra a família, atentados contra direito de propriedade, por aí vai, muitas outras coisas, melhor, muitas aberrações. Um negócio do inferno. Mas nós temos que clamar a Deus. Enquanto nós estamos nessa terra, nós temos que buscar a Deus, nós temos que clamar a Deus, como diz a palavra, para que a gente viva a vida mansa e tranquila. Temos que orar, temos que buscar ao Senhor. Mas que bom, que alegria, que bênção, que há um reino acima de todos os reinos. E Jesus nos ensinou a orar também pela manifestação desse reino. Jesus nos ensinou a orar aquela oração universalmente conhecida, a oração do Pai Nosso, quando Ele diz: Pai,
seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. Jesus nos desafia, os apóstolos também, para entendermos esse reino, orarmos a Deus pela manifestação desse reino. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. Escuta uma coisa, o reino de Deus, diz o Senhor, ele não virá com visível aparência. Lucas capítulo 17, verso 20, Jesus diz, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, esse reino não vem com uma cor, seja ela amarela, seja ela vermelha, seja ela azul, esse reino não vem com um barulho midiático, esse reino não vem com uma aparência exterior. O reino de Deus, ele é comparado a um grão de mostarda, está lá em Mateus 13, 31, o texto diz que nós sabemos isso, já lemos lá, que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas o texto diz que quando ele cai na terra, quando esse grão, essa semente cai na terra, ela dá origem a uma árvore frondosa, que as aves se aninham nos seus ramos. O reino de Deus cresce, o reino de Deus se expande, o reino de Deus cresce e se expande em poder e glória, e a palavra diz que nós devemos buscar a Deus, orar a Deus por esse reino. Escuta uma coisa, depois você lê, que eu estou compactando aqui, em Daniel no capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele fala sobre uma grande pedra que seria cortada sem auxílio das mãos. Ele diz que essa pedra, ao ser cortada, ela se transformaria numa grande montanha, e essa montanha esmagaria impérios, governos e ideologias humanas. Esse é o reino de Deus. Começa com a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. O reino de Deus é como uma semente, uma sementinha de mostarda, ninguém dá nada por ela. Tem gente que pensa que vai conseguir prevalecer contra ela. O reino de Deus não tem estardalhaço, cores, ele não é de visível aparência, mas ele cresce em poder, cresce em glória, cresce em autoridade, e ele vai esmagando ideologias humanas, ele vai esmagando impérios, ele vai esmagando tudo aquilo que procede do homem. Esse é o reino de Deus. Abre o Salmo, quem está com a Bíblia aberta no Salmo que nós lemos no início? Salmo 46. Vamos fazer uma interação aqui. Eu vou contar de 1 a 3, você vai ler o verso 6. Lê com força, com convicção, como súdito do reino de Deus. Então, o verso 46, 1, 2, 3, só o verso 6. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. A pedra já foi cortada sem auxílio de mão humana, pedra de esquina, pedra rejeitada, ela foi cortada, e ela está se formando um monte. Que bom que eu estou nesse monte. Tu está nesse monte também? Está se formando um monte. Não precisa se preocupar, por mais articuladas que sejam as ideologias, os projetos humanos, impérios humanos, essa montanha vai esmagar tudo isso. Olha o texto que diz, Apocalipse capítulo 19, verso 6, diz assim: ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de forte trovão, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Amém mesmo?
Você pode aplaudir o teu rei, o teu Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Numerosas multidões, som como de muitas águas, som como voz de trovão ecoando, dizendo: o Senhor reina. Apocalipse diz que o reino do mundo se tornou do Senhor e o do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Essa é a minha alegria, quando eu olho para o estado das coisas, quando eu vejo como as coisas têm caminhado, eu me alegro, porque eu tenho um reino inabalável, um reino inabalável, um reino de glória, um reino de poder, um reino de autoridade, um reino incomparável, um reino supremo, o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segue o texto, verso 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Assolações aqui significa obras ou acontecimentos incríveis. Irmãos, Deus promete e Ele faz. Deus promete e Ele faz. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Olha aqui, eu gosto de ver propaganda política para rir. Estou assim meio para baixo e fico vendo cada negócio sinistro. Mas eu fico pensando, como será possível algumas propostas? Um camarada que diz que quando ele chegar no governo, ninguém mais vai ficar endividado. Como isso? Ninguém mais fica endividado. É o cara, meu irmão. Mas será que vai cumprir isso? Tu acredita nesse negócio? Mas o texto diz aqui, e outras, estou citando esse que eu achei demais. Eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Será possível isso? Será? Mas o texto está dizendo que Ele efetuou obras maravilhosas. Efetuou. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é poderoso para cumprir plenamente, cabalmente a tua palavra. E nós estamos aqui por causa dessa fidelidade. Nós estamos aqui por causa dessa palavra. Porque muitas promessas de Deus a nosso respeito, elas se cumpriram. Por isso estamos aqui. A igreja está aqui porque um dia o Senhor disse: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, jovem, velho vão profetizar. E lá no texto de Atos capítulo 2, os irmãos estavam ali reunidos, e o Espírito Santo veio sobre ele, e a igreja inaugura ali naquele derramado Espírito Santo, e essa promessa se cumpriu. Por isso nós estamos aqui, e tantas outras. Deus é fiel em todas as suas promessas. O verso 9 diz que Ele põe fim à guerra, e Ele estabelece a paz. Todo dia é um negócio cômico, a gente andando no Rio, com aplicativo, onde tem tiro. Caramba, eu estava vendo aquele negócio, sentado assim, vindo do aeroporto, e olhando, onde tem tiro, tomara que eu tenha nenhum tiro, nenhum arrastão no meu caminho. Mas aquele negócio me dá uma agonia, meu Deus. É triste, é um negócio triste, não é não? Você tem que andar com o aplicativo onde tem tiro para desviar do tiroteio, pô. E eu falei para o irmão, irmão, eu quero crer de todo o meu coração que nós vamos criar um aplicativo novo, é o OTA, onde tem avivamento. Tem que ser assim, onde tem avivamento, a glória de Deus está descendo. Olha, ontem, se esse aplicativo já tivesse criado, ia indicar ali no outro prédio, ali no projetinho, um replé que estava ali ontem, o desespero. Eu vi aquele negócio pelo celular, estava com vontade de mergulhar naquele troço. E tantos focos de Deus em toda a terra. Irmãos, Deus tem os seus remanescentes. Deus tem aqueles que não se dobraram a Baal, nem beijaram os seus pés. Nós temos visto em nossos dias alguns comportamentos muito inconvenientes de alguns ministros,
de alguns filhos de Deus, muito inconvenientes, mas nós não devemos nos desanimar. O reino de Deus é inabalável, amém? O reino de Deus é inabalável, não tem fim. Você não está vendo aí, né? Não está vendo? Ele não é de visível aparência, mas ele é real, ele é poderoso, é um reino de glória. Um reino de glória. Deus tem os seus remanescentes. Deus sempre teve testemunho na terra, e não é agora que ele vai deixar de ter. Deus tem os seus remanescentes. Deus tem aqueles que não se curvaram à idolatria do dinheiro. Deus não tem aqueles que se curvaram a tantas idolatrias que tem também no meio do povo chamado evangélico. É chegado o reino dos céus. Que possamos viver debaixo dessa teocracia, sendo guiados por Deus, governados pelo Senhor. Olha para o verso 10 aí. O verso 10 diz assim: aquietai-vos, repita comigo, aquietai-vos. Diz outra vez, aquietai-vos. Está um pouco fraco ainda, diz aquietai-vos. É um mandamento, claro, é um mandamento imperativo para os inquietos de alma, para os precipitados no julgar. Mandamento. São muitos pecados cometidos com a boca. Davi, sabedor disso, orou a Deus para que colocasse guarda na porta dos seus lábios. Provérbio diz que a morte e a vida está no poder da língua. Hoje está no poder da língua e no poder da tecla. Se for atualizar esse versículo, tem que agregar. No poder da língua, no ímpeto. Ou fica assim, perdido. Esse mandamento aqui é um mandamento para aqueles que são inquietos na sua alma, que são precipitados no falar, precipitados no julgar, no pico das emoções. Muitas vezes falamos o que não convém, ou não é? Esse problema só tem comigo. No pico das emoções, nós muitas das vezes falamos o que não convém, o que não deve ser dito. E maturidade espiritual vem dessa disciplina. Você saber o momento que você vai falar e saber como você vai falar, o momento que você vai teclar e o que você vai teclar também. Porque a partir daí, dessa inquietação da alma, que surge a reprodução das calúnias, surge os ataques às autoridades, surge aquelas questões que não promovem, não identifiquem nada o reino de Deus, mas o reino das trevas. Hoje pela manhã eu ouvi um pouco da ministração lá no Rio, Modesto ministrando pela manhã naquela cadeirinha de roda dele. Eu chamo Modesto de microsystem, nem sei se tem mais. Antigamente era microsystem, aquele somzinho pequenininho, tinha uma potência. Bichinho pequenininho, sentadinho, mas fala com a imponência. E ele estava muito ousado, muito convicto. Ele estava falando, batendo nessa farra toda aí. E os comentários comendo solto. Um negócio absurdo. E vou te falar, eu filtrei alguns comentários ali. Eu vi comentários de pessoas que se dizem discípulos de Jesus, pertencentes a esse reino, não levando em consideração quem está expondo as suas convicções. Um homem de Deus, já entrou a eleição, saiu a eleição, ele segue, um homem fiel, dedicado à causa do Senhor, bom pai, bom esposo, que eu conheço há mais de 20 anos. Então, escuta, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Nós nos aquietamos quando nós apresentamos a Deus antes o que nós temos que falar, e ouvir do Espírito Santo se devemos falar ou não. Devemos aprender a aquietar a alma. E o texto diz que nós devemos aprender a aquietar a alma, porque o Senhor é Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. A sua justiça não serve para nada. A Bíblia classifica a nossa justiça como trapo de imundícia. Então ele diz, calma, fica na tua. O Senhor é Deus. Que
tem domínio total sobre tudo, sobre todos, julga retamente todas as questões. Então, aquietai-vos. Por quê? Eu vou me aquietar, mas eu estou... Porque o Senhor é Deus, você vai se aquietar. Ele não é um Deus que se move de 4 em 4 anos, é um Deus que se move de geração em geração, e segue sendo o mesmo. Nele não há dúvida, nele não há nenhuma sombra de variação. Ele é o Senhor. Que alegria poder fazer parte do reino de Deus, que alegria um dia poder ser inserido nesse reino, que alegria poder viver a cultura desse reino, que alegria poder viver as leis desse reino. Meu Deus, que maravilha! Nós somos súditos do reino de Deus, um reino que está sobre tudo, sobre todos, um reino inabalável, como diz as Escrituras. Eu quero concluir falando sobre 3 posicionamentos necessários, 2 posicionamentos que nós precisamos adotar, e são posicionamentos que estão embutidos aqui nesse salmo que nós lemos. Primeiro posicionamento é que nós precisamos aprender a nos abrigar em Deus. Você precisa aprender a se refugiar no Senhor. Salmo 37, verso 5, é um texto conhecido, um texto que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa é uma atitude concreta de alguém que está aprendendo a se refugiar no Senhor, a se abrigar no Senhor. Entrega o caminho a Ele, confia nele, o mais Ele que vai fazer. Amém? Não adianta você querer entregar para o homem aquilo que é uma prerrogativa divina, é divina, que Ele faz com o homem ou sem homem. Ele fez uma mula falar, lembra? Uma mula falou. Salmo 118, 8 e 9, o Salmo 118, 8 diz assim: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. A gente vai avaliando aquele que está menos comprometido possível, não é verdade? É um desafio, né? Você vai procurando selecionar aquele que está menos comprometido possível. A gente vai falar sobre isso aí depois. Mas melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. É muito melhor. Eu queria ver algumas pessoas defenderem algumas personalidades políticas nessa intensidade, defender os interesses do reino de Deus. Queria ver uma pessoa que se preocupa assim: mas ele está com fome. Brasileiro está com fome. Pior do que estar com fome é com a barriga vazia morrer e ir para o inferno. Isso é pior. Fome é triste. Um ser humano privado do seu direito mais elementar, barriguinha cheia. Mas pior do que isso é com a barriga vazia ir para o inferno. Então eu gostaria de ver os chamados militantes se posicionarem como militantes do reino de Deus, exercer um papel que vai assegurar às pessoas a vida eterna. Escuta, melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Aí o texto vai falar dos homens, o verso 9 do Salmo 118, ele fala mais sobre as figuras que a gente está dizendo aí. O 118, 9 diz assim: melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Permita, nós precisamos exercitar essas verdades no nosso coração. Segundo posicionamento que está aqui no Salmo, é que é necessário nós permitirmos que o Senhor assuma o centro da nossa vida. O verso 5 diz que Deus estava no centro da morada. Lembra disso aí? Deus estava no centro da morada.
E porque ele estava no centro, o texto diz, ela jamais será abalada. O Senhor estava no centro da morada. Por causa desse posicionamento, o texto diz, ela jamais será abalada. Olhe para mim em nome de Jesus. Está na hora de você deixar suas convicções baseadas nas suas ideologias e se apegar às convicções da palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo passa e assim as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Já subiu o império, caiu o império, reis sentaram em trono, caíram do trono, foi embora, mas o Senhor segue sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deixa os seus próprios planos, viva os planos que o Senhor estabeleceu para você, antes da fundação do mundo, que você possa dizer de verdade, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo pela fé, que eu vivo pela fé do Filho de Deus. Se você tem alguma coisa que está contrastando com os princípios do reino de Deus, fica com os princípios do reino, porque Ele é maior. Ele é, você tem dúvida ainda? Não, mas não, fica. Um reino inabalável, um reino glorioso, um reino cheio de poder, que um dia, não importa que lado você está aí, toda essa polarização humanitária, o texto diz que um dia, como voz de muitas águas, como voz de muitos trovões, um galerão, vão dizer, Ele reina, Ele é o Senhor. Aí diz, todo olho verá, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso, desse jeito, toda língua, ué, mas aquele partido, aquele reino, toda língua, vai apontar para ele e vai dizer, eis o rei. Jesus, quando entrou em cena, no seu ministério terreno, João Batista estava lá, proclamando o reino de Deus. Quando Jesus apareceu, João Batista falou, ei, aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o cara, meu irmão, esse é o cara, eu sou precursor dele, mas esse aí trata o problema essencial da humanidade, que é o pecado. Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, suas verdades são imutáveis, suas verdades são inquestionáveis, suas verdades são seguras, seu reino não tem fim, seu reino é inabalável. Não se engane, não se deixe enganar, não rebaixe os valores que o Espírito Santo nos deu em Cristo Jesus. Porque o Senhor estava no centro da morada, ela não pôde ser abalada. Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Ele é um centro só nas canções, as canções poéticas, cristãs. Seja o centro. Ele tem que ser o centro da minha vida. Ele veio e morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus para ser Senhor sobre todas as coisas. E Ele disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. E bem-aventurado é aqueles que têm essa percepção, que se submete ao governo, ao senhorio de Jesus Cristo. Nós vivemos uma democracia, amém? Uma democracia que diz o governo é do povo e para o povo. Todo poder emana do povo. Expulsa um demônio em nome do povo aí. Expulsa. Vai lá, expulsa. Demônio, Satanás, tranca a rua, eu te repreendo agora. Sai em nome do povo.
que o país é democrático, todo poder emana do povo. Mentira! Todo poder emana de Deus, todo poder, toda autoridade está nas suas mãos. Aleluia! Aleluia! Bendito o nome do Senhor. Todo poder, toda autoridade está nas tuas mãos. Se aplaudiu com as duas, levanta uma mão agora. Fala o que você já conhece há muito tempo. Diz: Senhor, venha a nós o teu reino. Diz outra vez: Senhor, venha a nós o teu reino. Escuta, vamos escolher aqui. Você quer ficar com a democracia ou com a teocracia? O que é melhor? Responde. Teocracia, melhor. Governo de Deus. Governo de Deus. E o Senhor espera que sejamos embaixadores desse reino, irmãos. O Senhor espera que tenhamos uma vida cristã de mais atitude. Mais atitude. Jovens que impõem as mãos pela rua aí e diz: vício, você vai cair agora na autoridade em nome de Jesus. Jovens que se movam aí e possam dizer sem medo: assim diz o Senhor. Que vão nos guetos, nos lugares escuros desse mundo, diz: uma luz veio a essa terra, está em mim, e a presença de Deus, o Espírito Santo. Há um reino inabalável. Você não está vendo, né? Cadê a cor dele? É como um grão de mostarda. Tá aí. Não tem visível aparência, mas a pedra já foi cortada, meu irmão. Está descendo com tudo. Está varrendo geral. Está descendo com força. A montanha está se consolidando. Os impérios humanos vão cair. As ideologias vão cair. O reino de Deus é chegado. Pode ser de pé no nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Se você entrou aqui enfermo hoje, eu quero profetizar que você vai ser curado em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite, talvez desanimado, inseguro quanto à tua caminhada com Deus, eu declaro em nome de Jesus uma reativação espiritual na tua vida. Que o poder do Espírito Santo venha sobre ti. Que você glorifique o Senhor. Porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O Senhor vai curar pessoas aqui nessa noite. A curar gente aqui. Como disse o apóstolo Paulo, eu criei, por isso falei. O Senhor vai destrancar aqui, liberar dons aqui. Nós vivemos um tempo difícil. Nós estamos na plenitude dos tempos. Você não pode se calar. Você não pode reprimir a virtude que está dentro de você. Há um poder dentro de ti. E esse poder está dentro de você por causa do Espírito Santo que um dia você recebeu. Hoje, o Senhor desafia você. Se abrigue no Senhor. Se abrigue no Senhor. Deixa Jesus ser seu Senhor. Deixa Ele ser o centro da tua vida. Eu cantava uma canção quando eu era novinho na fé. E essa canção me tocava muito, porque como todos os mortais, meu maior problema era uma vida guiada no meu próprio ego.
Eu era muito seguro de si, muito soberbo. Eu achava que o que eu fazia era isso mesmo, era aquilo. Isso, como muita gente, me trouxe muitos transtornos, muitas dores. Eu lembro que uma vez eu cheguei no encontro da igreja, assim, pequeno, e estavam cantando uma canção: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Eu já estava no arroz de terceira, todo quebrado, e falava: Senhor, esse é o segredo, não a nós, não a nós. Nós bem sabemos que o nosso pior inimigo está aqui dentro de nós. Então, pode ser que você tenha sido até hoje um cristão assistente, só ouvinte da palavra, acha o contexto da igreja bonitinho, agradável, um montão de gente educada, cheia de fé, mas a palavra do Senhor é que você não seja ouvinte, que você seja praticante da palavra, porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica na areia, quando viu o vento, a tormenta, essa casa cai, e o texto diz que grande é a sua ruína. O Senhor diz que aquele que ouve a tua palavra e pratica, aquele que edifica na rocha. Chega de viver para você mesmo, querido. Chega de viver nas suas próprias convicções. Chega de ver a tua ideologia. Bota Jesus no centro da tua vida, em nome de Jesus. Eu quero chamar você aqui na frente. No nome de Jesus, olha, nós vamos ter um tempo aqui ministrar a canção. Mas eu quero desafiar você a sair do seu lugar e falar: Senhor, eu quero me refugiar em Ti nessa noite. Eu quero o Teu reino na minha vida, Senhor. Fala: Senhor, eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a Tua vontade. Sabe por que teu casamento está desse jeito? Não tem acordo, não chega a acordo, não há consenso. Porque você quer que a tua vontade prevaleça. Mas você precisa entender que é a vontade de Deus que é boa, a vontade de Deus que é perfeita, a vontade de Deus que é agradável. No nome de Jesus, sai do seu lugar. Aqueles que têm o Senhor como centro da sua morada, a palavra diz, jamais serão abalados. Isso, sai do seu lugar, não tenha vergonha não. Sai do seu lugar e vem até aqui. Senhor, tua vontade seja feita entre nós, seja aqui como nos céus, toda a terra obedeça a tua voz, todo poderoso reinará, o governo está em tuas mãos. Vem, toma o teu lugar, vem, toma o teu lugar. O teu reino não tem fim, toda a terra cantará a ti, Senhor e Rei, Senhor e Rei. Venha o teu reino, venha o teu reino. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que ouviu a tua voz, entendeu a tua palavra, mas nessa hora trava uma luta, uma batalha, Senhor, para corresponder o teu chamado. Mas eu declaro no poder do nome de Jesus, que você ouça e obedeça essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus, que seus pés sejam livres agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Sai do teu lugar e vem até aqui. Você sabe que a raiz do conflito que você está vivendo é porque você tem vivido uma vida cujo Senhor não tem sido o centro da tua vida. O Senhor não é o centro da tua vida. Você tem sido guiado, orientada pela tua própria vontade. E você tem sido relutante nisso. Você tem vivido a tua vontade, tem vivido segundo teus próprios interesses. Sai do teu lugar. O Senhor te chama não é para te condenar, é para te inserir no seu reino, no reino eterno, o reino que não tem fim. Aprende a se refugiar no Senhor. Para de procurar culpado. Para de procurar culpado, esse, aquele. Para de viver esse quadro de vitimismo. Se refugie no Senhor. No Senhor. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Tem mais pessoas aqui. Em nome de Jesus, eu declaro teus pés livres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja aqui como nos céus, toda a terra obedeça a tua voz, todo poderoso reinará, o governo está em tuas mãos. Vem, toma o teu lugar, vem, toma o teu lugar. O reino não tem fim, toda a terra cantará a ti, Senhor e Rei, Senhor e Rei. Venha o teu reino, venha o teu reino. Levanta tuas mãos. Ai, chomanai canta lá, masuri candarabash. E canto manama canta lá, basuri. Pai, no nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome poderoso, nome diante do qual os inimigos tremem, caem, porque todo o poder está em tuas mãos, toda autoridade te foi dada, Senhor, e é nesse nome que nós colocamos diante de Ti, cada pessoa que aqui se encontra, Senhor, pedindo ao Senhor em nome de Jesus que cada um tenha um posicionamento, um alinhamento correto no Teu reino, em nome de Jesus, que viva uma vida no centro da Tua vontade, sendo governada por Ti, sendo conduzida pelo Teu Espírito Santo, que cada um aqui em nome de Jesus aprenda a se abrigar em Ti, a se refugiar em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, que não seja somente essa expressão, mas que cada um aqui, Senhor, possa viver de acordo com o súdito do Teu reino, para a glória do Teu nome. Seja assim em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Bendito o Teu nome, Senhor. Quem está enfermo aqui, levanta as mãos.
Enfermo, vem até aqui no nome de Jesus. Enfermo, vem até aqui. Teu reino. O teu reino não tem fim, toda a terra cantará a ti, Senhor e Rei, Senhor e Rei. Venha o teu reino, venha o teu reino. No nome de Jesus, pode vir aqui. Vem com fé. Eu não sei se é possível para você, pode vir. Mas eu quero pedir a você que coloque a mão no lugar da tua enfermidade, se é possível. Tem obreiros aqui, pastores. E se você tem fé também para isso, vem aqui e põe as mãos sobre alguém aqui. Pastores, obreiros, você está aí no meio aí, tem fé? Põe as mãos aqui. Põe as mãos aqui em nome de Jesus. E põe as mãos. E põe as mãos. Teu reino, Senhor. Teu reino. Reino de poder, de autoridade. O teu reino não tem fim, toda a terra cantará a ti, Senhor e Rei, Senhor e Rei. Venha o teu reino. Teu reino. Certamente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora a essa enfermidade. Eu ordeno essa enfermidade agora em nome de Jesus, que ela deixe o teu corpo, que ela deixe o teu corpo, que você receba aí o fogo de Deus, as mãos do Senhor sobre ti, destruindo essa enfermidade, destruindo essa enfermidade, destruindo essa enfermidade. Ser curado em nome de Jesus. Vem teu reino, Senhor, vem teu reino, vem teu reino curando, Senhor, vem teu reino, teu reino. Seja destruído tumor, seja destruído pressão alta, seja destruído qualquer anormalidade no sistema circulatório, respiratório, em nome de Jesus. Seja restaurado o sistema reprodutivo, articulações, ossos, em nome de Jesus. Seja tocado agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Ser curado agora, ser curado agora. Todo mal, toda enfermidade, sai em nome de Jesus, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Te agradeço, Senhor, pela cura. Te agradeço pela cura. Te agradeço pela cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.